Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa, imprensa e visitantes. Principalmente saúdo o Sargento Milton Wolof, da Polícia Militar, e o Bertilo Borchardt, dos Bombeiros, que sempre nos honram com sua presença. Solicito à secretária vereadora Irmir Roschneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmir Roschneiders. Presente. Jerônimo Kretz. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asma. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 4ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 24 de fevereiro de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 164 de 2020, da 3ª sessão ordinária e da ata número 165 de 2020, da posse do vereador Jerônimo Kretz, realizadas no dia 17 de fevereiro de 2020. Leituras das correspondências. Na matéria do dia, temos leitura do projeto de lei número 04 de 2020 do Poder Executivo, leitura do projeto de lei número 005 de 2020 do Poder Executivo, leitura do projeto de lei número 006 de 2020 do Poder Executivo, leitura de moção de apelo número 01 de 2020 da minha autoria. No grande expediente, temos inscritos os vereadores Fernando Ott, com assunto moção Ponte Rio Uruguai, Círio Asman, com assunto plano de governo da administração, e Mário Reck, com emendas parlamentares. Na ordem do dia, não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal, também não temos ninguém inscritos. Na tribuna popular, vamos ter representante da PRASC, Associação de Praças de Santa Catarina. Dando sequência, vamos ao pequeno expediente. Os trabalhos de hoje, vamos à apreciação das atas número 164 de 2020 da 3ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, e da ata número 165 de 2020 da posse do vereador Jerônimo Kretz, realizadas no dia 17 de fevereiro de 2020. Peço a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas foram publicadas no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura das atas. Está em discussão a ata número 164 de 2020 da 3ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 164 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata número 165 de 2020, da posse do vereador Jerônimo Kretz. A palavra está livre. Coloco a ata número 165 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária, a vereadora Irmir Roschneiders, para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 17 de 2020. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 24 de fevereiro de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei que autoriza o município de Iporã do Oeste a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Segundo, projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 787, de 21 de maio de 2001, e da outras providências. Terceiro,
projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1401, de 9 de dezembro de 2020 e dá outras providências. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Abrasc, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Ofício Circular número 001 de 2020. Florianópolis, 11 de fevereiro de 2020. Senhor Adriano Klein, Presidente da Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste. Nesta, assunto, moção de apoio. A Associação dos Praças do Estado de Santa Catarina, APRASC, por meio de seu presidente, subtenente R.R. João Carlos Bavlik, solicita à Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste uma moção de apoio ao pleito junto ao Governo do Estado de Santa Catarina pela reposição das perdas inflacionárias que atingem a categoria, que não recebeu nenhum reajuste desde o ano de 2014. Nesse momento, o Governo do Estado está oferecendo 12,5% de reposição inflacionária, a ser paga em 3 anos, o que é, na análise da APRASC, muito aquém das perdas sofridas pelos militares estaduais, em razão de 6 anos sem qualquer reposição, o que culminou na categoria acumular 40% de perdas. Sendo assim, a APRASC considerada a maior entidade da categoria no Brasil, com mais de 14 mil militares associados, entre policiais e bombeiros militares, pede o apoio desse Parlamento Municipal na luta pela valorização da segurança pública catarinense, considerada a melhor do Brasil. O objeto da presente moção de apoio é para que o excelentíssimo senhor governador honre com o pagamento das perdas inflacionárias dos anos de 2014 a 2019. Solicita ainda que, após a aprovação da presente moção de apoio, a mesma seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina e outra cópia para a sede administrativa da APRASC. Cito na Rua Raul Machado, número 139, Centro, CEP 88020610, Florianópolis, Santa Catarina, para que sejam enviadas às demais autoridades interessadas. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários. Aproveito para saudar e agradecer antecipadamente o apoio. Respeitosamente, Ricardo Valnei Alba, Diretor Regional Extremo Oeste. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria dessa Casa Legislativa. Dando sequência, vamos a matérias do dia. Peço à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a leitura do projeto de lei número 004 de 2020, que autoriza o município de Porã do Oeste a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Projeto de Lei número 004 de 2020. Autoriza o município de Porã do Oeste a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Porã do Oeste autorizado a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar, com o fim de dar suporte aos serviços de prevenção, combate a sinistros, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e outros de competência da instituição desempenhadas pelo órgão no município.
Artigo 2º. O objeto da presente lei consiste na autorização para estabelecer as relações entre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e o município de Porã do Oeste, para a realização dos serviços de bombeiros estabelecidos no artigo 108 da Constituição Estadual, particularmente os de prevenção, combate a sinistros, busca e salvamentos de pessoas e bens. Artigo 3º. Fica o município autorizado a ceder até 3 servidores públicos municipais efetivos para a composição do efetivo de prontidão para a organização de bombeiros militar, sediada no município, os quais deverão receber capacitação do CBMSC, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme regulamento adotado pela corporação, a fim de atuarem como auxiliares da Defesa Civil em regime de plantão, sendo os encargos administrativos, sociais, financeiros e trabalhistas decorrentes dessa disposição assumidos pelo cedente. Parágrafo único. O prazo da cessão será de 5 anos, podendo ser renovado por igual período. Artigo 4º. Fica o município autorizado a arrecadar os recursos provenientes das taxas de prevenção contra sinistros, TPCS, com fulcro no artigo 7º da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, bem como o artigo 17 do anexo 4º da tabela 7 da Lei Estadual número 7.541, de 30 de dezembro de 1988, cujo fato gerador tenha ocorrido nos limites territoriais deste município, e nos termos já dispostos na Lei Complementar Municipal número 63, de 2006. Artigo 5º. As receitas arrecadadas por força do contido no artigo 4º serão integralmente depositadas e movimentadas nos termos do que dispõe a Lei Complementar Municipal 63 de 2006. Artigo 6º. Demais condições para a celebração deverão constar no termo de convênio. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 24 de fevereiro de 2020, Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o município de Porã do Oeste a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei visa autorizar o município a formalizar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar. Este projeto, se transformado em lei, irá autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Corpo de Bombeiros Militar para a consecução de objetivos de interesse público e da coletividade. Além disso, irá regular a aplicação dos recursos financeiros arrecadados em razão do exercício das atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar no território do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 24 de fevereiro de 2020, Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Peço à secretária vereadora Irmir Rohrschneiders para que faça a leitura do projeto de lei número 005 de 2020, que altera dispositivos da lei número
787 de 21 de maio de 2001 e da outras providências. Projeto de Lei número 005 de 2020, altera dispositivos da Lei número 787 de 21 de maio de 2001 e da outras providências. O prefeito de Porandoeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadoras votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei número 787, de 21 de maio de 2001, passa a vigorar com as seguintes inclusões, alterações. Artigo 1º, inciso 2º, item 4. Pago aos servidores públicos municipais afastados de suas funções por mais de 15 dias, em razão de auxílio-doença, licença-prêmio, afastamento por motivo de cuidados de saúde de algum familiar dependente, excetuado o auxílio-maternidade. Inciso 4º, considera-se para o desconto do auxílio-alimentação a proporcionalidade de 30 dias, devendo a municipalidade efetuar o desconto proporcional pelas faltas ao trabalho sem a devida justificativa. Inciso 8º, o auxílio alimentação não será pago nos seguintes afastamentos. Item 8º, auxílio doença por mais de 15 dias. 9º, licença-prêmio. 10º, afastamento por motivo de cuidados de saúde de algum familiar dependente. Artigo 2º, ficam ratificadas as demais disposições da Lei nº 787, de 21 de maio de 2001. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E Porandoeste, Santa Catarina, 24 de fevereiro de 2020, Lúcio Malman, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que altera o número 787, de 21 de maio de 2001, e alterações posteriores e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar a concessão de auxílio alimentação dos servidores públicos municipais de Iporandoeste. Discute-se atualmente inúmeras alterações nos ditos privilégios que, por vezes, os servidores públicos efetivos têm direito, seja na esfera federal, onde se discute no Congresso Nacional novo marco regulatório para as carreiras de Estado, inclusive com menção ao fim da estabilidade, seja na esfera estadual, onde também inúmeras alterações são discutidas. Certo é que referidos privilégios são alvo cada vez maior da opinião pública, que cada vez mais tem se manifestado contrária, exigindo dos agentes públicos posturas efetivas quanto à extinção dos mesmos. Sendo assim, referidas alterações vão ao encontro da opinião pública e da preservação do interesse público, de modo que as alterações aqui propostas encontram apoio da grande maioria da população, bem como de entidades da sociedade civil organizada. Por fim, cabe salientar que o presente PL visa também promover a valorização dos servidores que se encontram em efetivo serviço e à disposição da administração pública. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. Iporandoeste, 24 de fevereiro de 2020, Lúcio Malman, prefeito municipal. Peço à secretária, a vereadora Irmiro Schneiders, para que faça a leitura do projeto de lei número 006 de 2020, que altera a Lei Municipal número 1401, de 9 de dezembro de 2020, e dá outras providências.
Projeto de Lei número 006 de 2020. Altera a Lei Municipal número 1401 de 9 de dezembro de 2020 e dá outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado a redação do inciso 2 do artigo 2º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Item 2, letra D. Abertura da rua denominada Samara Ren, de direção norte-sul, separando a quadra 210 da 211, 208 da 212 e 207 da 213, com 12 metros de largura, perfazendo área superficial de 2.811,83 metros quadrados. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E Porã do Oeste, 24 de fevereiro de 2020, Lúcio Malman, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1401, de 9 de dezembro de 2020, e dá outras providências, para que seja analisado, votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei objetiva ratificar a redação da Lei Municipal que aprova o loteamento Raio de Sol, no que se refere à nomenclatura da rua Samara Sen, tendo em vista que a denominação correta é Rua Samara Ren. Informamos que o Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina, realizou o registro de forma correta, sem, contudo, comunicar à municipalidade do equívoco existente. Em razão disso, munícipes que possuem imóveis nas imediações enfrentam problemas e dificuldades, principalmente quanto aos encaminhamentos de financiamentos bancários, financiamento habitacional, em razão da divergência na nomenclatura referida. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. E Porã do Oeste, 24 de fevereiro de 2020, Lúcio Malman, prefeito municipal. Esses projetos de lei, após receberem parecer jurídico, serão encaminhados para as comissões permanentes, para análise e emissão de parecer. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneider para que faça a leitura da moção de apelo número 01 de 2020 de minha autoria. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. Excelentíssimo senhor Mário Reck, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo número 01 de 2020. O vereador abaixo assinado, Adriano Klein, e demais apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvindo o colendo plenário, apresenta e requer que seja encaminhado moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, com as seguintes considerações e termos. Considerando as reivindicações da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, a PRASC, solicitando a reposição das perdas inflacionárias que atingem a categoria, que está sem reajuste desde o ano de 2014. Considerando que os praças catarinenses já acumulam perdas inflacionárias de 37% desde o ano de 2014. Considerando a insegurança e perigos a que são expostos os trabalhadores da segurança pública, profissão que exige exposição e dedicação da vida do trabalho para a proteção e segurança da sociedade civil, considerando o exposto do Ofício Circular 001 de 2020, expedido pelo presidente da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, subintendente
Tenente PRR João Carlos Balvic, no qual menciona a perda salarial desde o ano de 2014 e a proposta do governo do Estado sugerindo uma reposição inflacionária de apenas 12,5% a ser paga em 3 anos. Requer seja encaminhada a moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, com o seguinte termo: a Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata proposições do vereador Adriano Klein, que apela ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, para que se sensibilizem e atendam às reivindicações dos praças do Estado de Santa Catarina. Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, em 24 de fevereiro de 2020. Adriano Klein, vereador autor. A moção de apelo, após receber parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, estará apta para ser apreciada na próxima sessão. Passamos para o grande expediente, onde chamo para usar a tribuna o vereador Fernando Ott, com o assunto moção do Ponte do Rio Uruguai. Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, o sargento da Polícia Militar, o Milton Wolff, que se faz presente, em seu nome os demais policiais militares que aqui se encontram, também ao cabo BM Bertilo Borchardt, que aqui se faz presente, e a todos os munícipes e a imprensa que sempre nos honram com a sua presença. Venho a esta tribuna hoje para falar um pouco do trabalho que a gente faz como vereador, e um deles foi uma moção de apelo, número 06/2019, de minha autoria, com a assinatura dos demais colegas vereadores, que deu entrada nesta casa aqui no dia 11 de novembro de 2019, ainda no final do ano passado. Esta moção também ela foi apresentada em novembro, no último Congresso dos Vereadores em Florianópolis, onde estive participando, e lá também foi acatada e aprovada esta moção de apelo por todos os vereadores lá presentes. Esta moção ela é endereçada ao presidente da República, os ministros da Infraestrutura, os senadores e deputados federais, que representam o Estado de Santa Catarina, com as seguintes considerações. A principal delas é que a construção da ponte do Rio Uruguai entre os municípios de Itapiranga e Barra do Guarita. Então, todos sabem que já é uma reivindicação antiga da região aqui do extremo oeste e também do noroeste do Rio Grande do Sul, por representar melhores condições no tráfego entre esses dois estados. Na última semana, na segunda-feira, deu entrada nesta casa algumas respostas dessa moção a qual a gente encaminhou. E uma delas, então, veio para o nosso conhecimento do senador Esperidião Amin, dando ciência e o recebimento desta moção e também cumprimentando-os pelo trabalho que a gente está fazendo, encaminhando essas moções que são para o bem de toda a nossa região. Também recebemos o despacho do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria Nacional do Transporte Terrestre e do Departamento de Gestão dos Projetos Especiais. E neste, uma consideração bastante importante. Até vou ler. Diz assim: informamos que a ponte pretendida pelos solicitantes substituiria a travessia hoje realizada por balsa sobre o Rio Uruguai, que é de aproximadamente 1.200 metros. Localizado, então, na divisa do Estado do Rio Grande do Sul com o Estado de Santa Catarina, que interliga as rodovias estaduais RS 163 e a SC 163, ambas pavimentadas nos trechos próximos à divisa desses estados.
cumpre informar que, próximo a esta interligação do trecho da BR-163, encontra-se planejado. Então, encontra-se planejado a interligação desta 163, conscientemente com as vias estaduais implantadas citadas. Além disso, verifica-se que não há informações de existência do projeto ou estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que contemple os trechos da BR-163 próximo à referida travessia ou mesmo de uma ponte. Então, volto a frisar aqui que não há informações de existência de projeto e nem estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que contemple, então, esta ponte. A possibilidade de assunção e a realização de investimentos por parte do DENIT depende de um processo de federalização dos trechos em questão. Então, ainda se aguarda a questão da federalização, desde que atendida às exigências legais e os interesses entre os estados e os entes da Federação, União, Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Conclusão, então, conclui-se que, sendo a travessia solicitada integralmente entre os trechos das rodovias estaduais pavimentadas, a construção da ponte pretendida seria de responsabilidade estadual, compartilhada entre os governos do estado de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma vez que compete ao DENIT realizar investimento nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Federal, não disposto no momento de rúbrica orçamentária que, mediante convênio, possa atender à elaboração dos estudos e à execução de investimentos em vias do Sistema Rodoviário Estadual. Então, recomenda-se, portanto, o encaminhamento de informações acima expostas ao solicitante. Atenciosamente, Luzenildo Almeida de Souza, engenheiro, e Ricardo Toledo Borges, analista de infraestrutura. Então, como todos podem ver, temos um grande caminho a percorrer ainda, muita coisa a fazer para que realmente essa ponte possa acontecer aqui e nós podermos realizar este sonho para a nossa região. Vi também essa semana um site da região aqui que estava divulgando, também saiu no jornal Correio do Povo, no dia 20 de fevereiro agora, que lideranças gaúchas e catarinenses se reuniram e se unem por uma ponte sobre o Rio Uruguai. Então, os prefeitos das regiões Celeiro e da Meosque também se reuniram novamente na cidade de Itapiranga para avaliar as tratativas juntos ao governo estadual e federal, visando garantir os recursos. Então, como volto a dizer, a gente sabe que não é fácil, é um caminho árduo, longo para percorrer, e mais uma vez peço a colaboração dos colegas vereadores que entrem em contato com seus deputados estaduais, federais e senadores, tanto como de Santa Catarina como Rio Grande do Sul, para que possam fazer o máximo possível para que nós possamos realizar esse sonho aqui que é de toda a região. Essa união de dois estados, os municípios com tanta a pujança, com tanto ainda para crescer, uma economia muito boa que gera muitos empregos em toda a região. Então, todos sabem o quanto é importante a realização desta obra. Também aproveitar ainda que temos alguns minutinhos, gostaria de comentar que na última semana também estive conversando com um funcionário de umas empresas aqui que trabalham no interior, e técnico agrícola, que faz visitas e atende munícipes e agricultores tanto da região de São Miguel até Itapiranga, esteve me parabenizando pelas estradas que nós temos no município de Porã do Oeste. Então ele fez uma comparação entre São Miguel até Itapiranga, dos municípios e as estradas que ele trafega, também como técnicos, caminhoneiros daquela empresa, que Porã do Oeste está entre esses municípios em primeiro lugar na questão das estradas e a infraestrutura que tem. Então isso é muito gratificante também, parabenizar a administração por esse trabalho que vem fazendo, esses investimentos que sempre fazem com que possamos ter uma trafegabilidade boa no nosso município. Seria isso, presidente. Obrigado.
Dando sequência, chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Círio Asman, com assunto Plano de Governo da Administração. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, aos sargentos, soldados, bombeiros e ao público aqui presente e imprensa. Quando a gente vai para uma campanha, sempre é elaborado um plano de governo por todos os candidatos. Mas nem sempre o que está escrito lá é cumprido. O caderninho que a gente entrega com o plano de governo é para ser o que realmente é para ser feito. Mas não é o que está acontecendo. Então não adianta elaborarmos, fazermos campanha, dizer que vamos fazer isso com aquilo, quando na realidade depois, quando se é eleito, não se faz. Eu aqui só marquei uns tópicozinhos para dizer do plano de governo que eu ajudei a divulgar, que eu fui candidato a vereador, e que eu vejo que até hoje nada foi feito sobre o que nós prometemos em campanha que seria feito. Um dos pontos, cemitério municipal. Foi-nos prometido que nós teríamos o nosso cemitério municipal por causa das diversas religiões que nós temos aqui em Porandoeste, onde só 2 religiões têm o cemitério. Esse é um dos pontos que eu até hoje não vejo nenhum projeto, nenhuma esperança que até o mandato desse governo seja cumprido o que foi prometido em campanha e que está no nosso plano de governo. E o nosso espaço da cultura, que foi prometido para os jovens. Foi-nos falado que teríamos uma área para o jovem poder ter sua ocupação no final de semana, uma área de lazer para o jovem. O que foi feito para os nossos jovens até hoje? Nada. Não vejo projeto para isso também. Também como foi prometido e está escrito, a nova sede da PAI. Não escutei uma divulgação sobre algum projeto existente que fosse chegar para ter uma esperança que nós pudéssemos chegar a ver a conclusão ou a construção desse prédio novo da PAI. A revitalização do Riacho Jundiá, um dos pontos fortes que foi prometido em campanha, que seria um exemplo para o turismo de Porandoeste. Mas nem projeto não foi feito ainda. Que dirá começar uma obra. Nem licença ambiental, não tem nada feito ainda. Aqui na casa também foi prometido lá no plano de governo, rever a questão, por exemplo, do plano diretor. Não foi feito nada. Estamos atropelando, deixando de rolar até o fim do mandato, e nada vai ser feito sobre isso. E a questão o prefeito dizia tanto que o ponto forte seria para resolver o problema da água de Porandoeste. O que eu vejo até hoje, que ele só travou as obras que a Casan queria fazer. Sonha-se com valores impossíveis da Casan investir em Porandoeste. Dizia-se que o governador, amigo pessoal do prefeito, viria a Iporã, que ele mesmo iria anunciar a obra. Olha, eu vi o governador em Mundaí, São João e Itapiranga. Em Iporã, o amigo pessoal não apareceu. Ou seja, nada foi feito. Se a Casan precisasse de uma máquina, uma ajuda, alega-se que não tem, que não pode. Sempre se socorreu nos governos passados. Só agora que não pode. Tem entraves. Pede-se para fechar um buraco, não tem máquina. Isso é ajudar, isso é travar projetos, gente. E outra coisa que hoje me atenou um pouquinho também, quando o prefeito na emissora de rádio divulgou que convênios, verbas conquistadas pelo suplente vereador também dessa casa, o Cause. Eu só estranhei um pouquinho que até hoje ele nunca divulgou um colega do PMDB que conseguiu uma verba para ajudar o povo. Por quê? Porque ele não deixa. Ele puxa o tapete tudo para o lado dele. Ele quer ter todo mundo baixo das asas. Por que ele não mencionou daqueles 165 mil reais que vieram para Iporã para o hospital?
Por que ele não falou na imprensa que quem conseguiu arrumar essa verba foi o suplente vereador Círio Feio? Isso ele não lembra. Agora, daqui uns dias, eles estão de novo aqui batendo de porta em porta, os mesmos, com o mesmo plano de governo, dizendo que vão fazer as mesmas coisas que até hoje ninguém cumpriu nada. São só um lembrete para a população. Vamos ficar de olho que os caras vêm aí de novo. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência, chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Mário Reg, com o assunto emenda parlamentar. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores, ao sargento Wolf, da Polícia Militar, soldados, comandante do Corpo de Bombeiros, o Bertilo, aos aqui presentes. O que me leva essa noite aqui comentar um pouco sobre o nosso trabalho dentro da política, que quando entrei na política assumi uma bandeira de buscar recursos para o nosso município. Independente o partido político que esteja no poder, mas sim fazer a nossa parte, buscar emendas, elaborar projetos para buscar emendas. E isso a gente está fazendo desde o primeiro ano de mandato. Às vezes, como o próprio vereador Círio agora se pronunciou, a gente não está sendo considerado, valorizado pela administração pública municipal, onde a gente todo ano consegue um recurso, mas os recursos apenas parece que são da sigla do prefeito, né? Há poucos dias, no ano passado, aliás, eu falei aqui sobre um recurso de 150 mil do deputado Gelson Mirizio, ex-deputado, para a Secretaria Municipal da Saúde. E esse recurso era para ser pago em dezembro, mas o governador pediu prorrogação do pagamento desse recurso para final de fevereiro. Há poucos dias atrás, o então famoso secretário da Saúde, ele se pronunciou na Rádio Oeste também, falando que foi a Florianópolis verificar o pagamento das emendas impositivas. Que Iporã do Oeste tem 500 mil em haver e ele foi verificar. Apenas o que ele foi capaz de citar, que 350 mil são do seu deputado Mauro de Nadal. E não teve a humildade, a simplicidade, a justiça, ser um homem justo, público, né? Isso não aconteceu de dizer que os outros 150 para completar os 500 são do ex-deputado Gelson Mirizio, conquistado um projeto por nós elaborado. Mas mesmo assim, a gente não está travando, a gente está continuando a trabalhar, buscando mais recursos. E já em outubro do ano passado, eu elaborei outro projeto, a deputada Marlene Fengler, para aquisição de uma van. No ano passado, várias vezes, eu fui a Chapecó com a saúde e vi a precariedade desse setor, que as vans estão, de fato, são muito apertadas. E conversando com a deputada, então nós elaboramos o projeto para a aquisição de uma van. E já no próprio projeto, coloquei 2 itens importantes. Vai ser uma van maior, e daí com bancos reclináveis para viagens a longa distância, porque as pessoas que usam isso, que tem que ir a Florianópolis, ou mesmo Chapecó, são pessoas que sofrem de alguma doença, coluna e tudo mais, e a gente não tem esse conforto com as nossas vans atuais que estão aí. Outro item importante que eu coloquei é com elevador, para carregar pacientes com cadeira de roda. Hoje já existem muitas vans,
com isso, e Iporã do Oeste ainda não tem esse tipo de vão para beneficiar essas pessoas cadeirantes, que são tantas, e que muitas vezes os motoristas têm que carregar no braço, se judiam e judiam as próprias pessoas. Se tivesse uma van com elevador para carregar essas pessoas, seria muito bom. E há pouco, é uma emenda impositiva. E há poucos dias, então, veio a confirmação também desse recurso, para a Prefeitura detalhar a proposta, e eles mandaram para a Secretaria do Estado, ao setor competente lá, já foi confirmado esse recurso. Então, fico feliz por isso, mesmo não sendo valorizado por essa administração, mas não vou cruzar os braços, vou terminar esse mandato lutando por recursos. Então, é uma emenda que já está bem avançada, falta pouco, só que a gente não sabe se vai sair durante o ano, mas já está. Quando a Prefeitura uma vez tem que mandar esse detalhamento da proposta, então já é um sinal que está aprovado. Outro item que eu queria colocar ali para os senhores vereadores e aos aqui presentes, um fato assim bem lamentável do nosso prefeito, Lúcio Malman, quando ele, no dia 13 de fevereiro, e hoje novamente repetiu que o deputado Darcy de Matos está disponibilizando um recurso para Iporã do Oeste. Repetiu até 2 vezes isso, em 2 entrevistas. Isso, e para piorar ainda, citou que o encaminhamento desse recurso seria do deputado Maurício Scudellart. É uma piada, né, para quem entende um pouco de busca de recursos, é contar uma piada para o povo, né? Gente, esse recurso, no ano passado, nós solicitamos ao deputado Darcy de Matos. Aqui está para quem quiser ver o ofício de retorno dele. Aqui está a prova da inverdade que esse prefeito foi falar nos meios de comunicação, na rádio, falando que foi o deputado Maurício Scudellart que encaminhou isso. É simplesmente uma piada isso. Querer denigrir a imagem do PSD de Iporã do Oeste, que é muito parceiro, inclusive, dessa administração, buscando recursos, fazendo sua parte, mas a gente, lamentavelmente, tem que ouvir isso em rádio, dando uma entrevista desse nível para se fazer bem perante o povo. Em contato com Darcy de Matos, também ele ainda comentou que sequer conversou com Maurício Scudellart. Então, são coisas que gargantear em rádio, isso é bonito, isso é bom. Não sou muito disso, mas não preciso disso também. Isso não é minha bandeira, não é meu tipo de política, mas sim trabalhar, buscar com os pés no chão, provando para esse povo que estamos trabalhando. Que nem a van já está bem avançado, e isso aqui ainda é um recurso para quem quiser ver. Vou até ler. A Sua Excelência, o senhor Mário Reck, vereador de Iporã do Oeste. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente, é com satisfação que destinei um recurso para Iporã do Oeste, Santa Catarina, na ordem de R$100 mil para fomento ao setor agropecuário, atendendo ao pedido da deputada estadual Marlene Fengler e do vereador Mário Reck, PSD. Colho o ensejo para renovar protestos de estima
e elevada consideração. Atenciosamente, Darcy de Matos, deputado federal. Então, aqui está o nosso documento. Vereador Mário, 1 minuto para complementar. Então, a gente fica feliz, por um lado, a gente não dá muita importância para esse tipo de coisas, mas o importante é trabalhar para Iporã do Oeste. Não busco recursos para o prefeito, mas sim para a saúde de Iporã do Oeste. Obrigado. Dando sequência aos trabalhos, vamos para a ordem do dia. Não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal, também não temos nenhum vereador inscrito. Então, agradecemos a presença de todos e dou por encerrada essa sessão, mas gostaria que todos permanecessem para a tribuna popular, que acontecerá logo na sequência. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 2 de março, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa.